Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. No vídeo passado a gente viu como que a gente pode estar armazenando aí textos longos e também arquivos dentro do nosso banco de dados, né? Que são arquivos binários aí, que são fotos, músicas, vídeos, né? E coisas do tipo. Bom, no capítulo 6, hoje na seção 6.1, a gente vai começar a ver aqui sobre relacionamentos. Então é o seguinte, o primeiro relacionamento que a gente vai ver aqui vai ser o relacionamento one-to-one. O que que é um relacionamento? Deixa eu abrir aqui o nosso MySQL. Sistema Pix, usar o sistema Pix. Show Tables. Não tem uma tabela por enquanto aqui. Bom, é o seguinte, no vídeo passado, em vídeos passados, aliás, a gente viu o seguinte aqui. A gente tinha aqui a nossa classe conta, né? Ela representa, obviamente, aí uma tabela dentro do nosso banco de dados. A gente também possui aqui um cliente, certo? Bom, até o presente momento aqui, o nosso cliente ele não está relacionado com nenhuma conta, né? Mas a nossa conta aqui, ela tem um relacionamento de um cliente, certo? Então, através de uma conta, a gente pode ver aí os dados do cliente. Em próximos vídeos, eu vou fazer também o relacionamento do cliente para a conta. Então, através do cliente, a gente pode consultar os dados de uma conta, né, que é a ordem correta de ser feito, certo? E a gente vai poder também, através da conta, consultar os dados do cliente, né? Fazer um relacionamento bidirecional. Mas voltando aqui para o nosso relacionamento one-to-one, então a gente tem aqui uma conta, né? Uma conta bancária aqui simulando uma conta bancária bem simples. Ela possui aqui um ID, ela possui aqui um cliente, ela possui aqui um relacionamento da conta para um cliente. Ou seja, a conta ela se relaciona com o cliente, né? Então um saldo aqui bem simplesinho. Bom, eu vou ler aqui para você, então na sequência a gente vai ver aí. Bom, a notação @one-to-one faz um relacionamento unidirecional, certo? Ou seja, apenas da posição da esquerda para a direita, certo? Bom, de uma tabela para outra. Podemos acessar os dados da tabela do nosso banco de dados através de um relacionamento. O nosso sistema, por exemplo, utiliza o one-to-one dentro da nossa classe conta, ou seja, podemos acessar os dados de um cliente através de uma conta, mas não podemos acessar os dados de uma conta através de um cliente. Porém, implementaremos este requisito aqui mais tarde. Então, como você pode ver aqui nesse diagrama bem simplesinho mesmo, então temos aqui uma classe conta, né, que vai representar essa conta aqui do nosso cliente, e também temos aqui o nosso cliente. Então, quem está relacionando com quem é o seguinte: a conta está se relacionando com o cliente, por isso a posição da seta aqui, ó, aponta para o cliente, certo? Bom, dentro da tabela do nosso banco de dados é criado um campo do tipo BigInt que tem o nome aí, né, do campo com a anotação @one-to-one. Este campo do tipo BigInt, que é do tipo BigInt, ou seja, ele é um número aí gigante, né, que pode armazenar dados de IDs, né, muito grandes, certo? Chaves primárias, aponta para outro registro da nossa tabela. Por exemplo, temos uma conta associada a um cliente, né? Como eu já acabei de falar, então temos uma conta associada a um cliente. Bom, portanto, uma conta, certo? A nossa classe conta lá, a nossa tabela, tem uma chave estrangeira, né? Que aponta justamente para o ID de um cliente. O que que é chave estrangeira? A gente tem aqui a nossa chave primária, né? O que que é a chave primária? É o ID que identifica o registro da nossa tabela, né? Do nosso banco de dados aí, certo? Então você cadastra lá um cliente, por exemplo, ele possui um ID, o ID1, ID2, ID3, ID4 e assim sucessivamente. Então esse aqui é chamado de chave primária. Chave estrangeira é uma chave que não pertence à tabela, né? No caso aqui a tabela conta, mas ela por ser estrangeira, ela aponta para um outro registro dentro dessa tabela, certo? Então aqui no caso aqui a gente tem o cliente, né? Então a gente tem aqui como se fosse um atalho a nossa conta aqui, ó. Tem a sua chave primária e a gente tem aqui como se fosse um atalho para um cliente. Então através de uma conta aqui eu posso ter o ID de um cliente. Bom, vamos fazer aqui um cadastrozinho bem rápido.
aqui o seguinte aqui, deixa eu ver aqui, onde é que eu parei? Bom, dentro da tabela do nosso banco de dados é criado um campo de big igual eu falei, certo? Que aponta aqui para uma chave estrangeira. Então eu vou cadastrar aqui, rapidamente, um cliente aqui. Eu até tinha feito isso aqui em outros vídeos, mas eu vou apenas demonstrar aqui na prática como que isso é feito. Deixa eu limpar aqui o nosso código do vídeo passado. E vou estar postando esse código também aí no GitHub, para quem quiser acompanhar aí, pode estar acompanhando também. Então, código aqui para cadastrar o cliente e com os dados aqui. Deixa eu pegar aqui o Big Decimal, deixa eu importar a dependência para ele. Beleza, então. Bom, vamos focar então aqui, como de costume, no nosso método main, né, que é o nosso método principal aí, certo? Vamos esquecer o código lá em cima. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui o Entity Manager normalmente, como a gente já viu em outros vídeos. Vou abrir aqui uma transação, porque eu vou persistir os dados no nosso banco de dados, certo? Vou criar aqui um cliente, com alguns dados fictícios aqui, certo? E também vou criar uma conta bancária que vai ser associada a um cliente. Então aqui, ó, eu vou iniciar aqui uma conta bancária, que é essa classe aqui, ó, certo? E como a nossa conta bancária tem uma propriedade cliente, eu posso então informar aí, ó, como propriedade o cliente, ou seja, dentro da nossa conta bancária temos associado um cliente aí, certo? E aqui na nossa conta bancária vamos definir um saldo aí, né, de 1 milhão, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão, certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou precisar persistir o nosso cliente, obviamente, né? Então temos aqui um cliente, vou persistir, ou seja, eu vou guardar ele na nossa tabela do banco de dados e vou persistir também conta, né? Então repare aqui que quando eu utilizo aqui o método persist do nosso Entity Manager, ele vai colocando essas persistências aí em forma de pilha, certo? É criada uma lista interna lá dentro, e quando a gente utiliza aqui o comando commit do Entity Transaction, essa pilha de persistências aqui, ela é executada. Então a gente vai ter aqui o nosso cliente cadastrado e também a nossa conta. Porém, aqui a nossa conta aqui, a gente vai ter o nosso cliente aí, né? Cadastrado. Lá dentro do nosso JPA, lá dentro do nosso framework, Hibernate, ele vai saber lá em que ordem vai executar isso aí, certo? Então, independentemente da ordem que eu colocar aqui, eu posso, por exemplo, colocar aqui para cadastrar a conta primeiro ou o cliente, né? E lá o nosso JPA ele vai identificar a ordem correta para ser cadastrado. Então, vou dar aqui um F6 ou apertar aqui o play e aguardar aqui alguns segundos. Enquanto aí ele vai se conectar ao nosso banco de dados e vai salvar para a gente aí os nossos dados. Bom, repare que é o seguinte, ó, por mais que eu instanciei aqui o cliente primeiro, eu persisti primeiramente conta e cliente, mas como o nosso sistema lá, o JPA, nosso Hibernate, que é o nosso framework JPA, ele entende que a conta, que o nosso cliente tem que ser cadastrado primeiro, porque ele, dentro da nossa conta temos um cliente, então ele vai cadastrar primeiramente a conta para depois cadastrar aí, né? Aliás, primeiramente vai cadastrar o nosso cliente para depois ele cadastrar aí a nossa conta, certo? Porque a gente precisa de um cliente, né, associado a uma conta, correto? Bom, voltando aqui ao nosso banco de dados, deixa eu exibir aqui as tabelas. Então temos aqui a tabela cliente, temos aqui a tabela conta. Então vamos select from aqui. Cliente, certo? Então temos o cliente aqui, Salomão, né? Essa parte aqui de hora, que foto de perfil aqui eu vou remover depois, mas está aqui, né? O importante é que a gente tem um Salomão, que é o meu nome aqui, associado ao ID de número 1, certo? Vamos ver como é que ficou a nossa conta agora. Será que funcionou? Select from conta. Aí, ó, deu certinho, tá vendo? Então, o que acontece aqui? A gente cadastrou uma conta bancária que aponta para uma chave estrangeira de ID de número 1. Então, aqui, ó, esse ID, que é o da nossa classe, do nosso tabela cliente, como o Salomão Silva aqui, ele é ID de número 1, a gente cadastrou ele, então o cliente aqui, ó, underline, ele é a chave estrangeira que aponta justamente para o nosso registro aqui. Se eu cadastrar novamente aqui, deixa eu só alterar os dados para não ficar tudo igual. Então vamos colocar aqui João
Silva, né? Vou mudar aqui só o CPF aqui. Vou colocar aqui 22. Vou colocar aqui 13. Exemplo. Vou dar F6 aqui normalmente para cadastrar, né? Ele vai cadastrar agora aí primeiramente um cliente, porque o cliente vai ser utilizado dentro da conta. Depois ele vai estar cadastrando a conta aí. Ele cadastra o cliente primeiro porque dentro da nossa conta aqui eu vou precisar de um ID já cadastrado, certo? Então se eu rodar aqui o comando para exibir o nosso cliente, ó, repare que o João Silva aqui, ele tem um ID de número 2. E se eu rodar aqui agora o código para listar os dados da conta, repare que ó, no conta ID, a gente tem exatamente aqui o nosso cliente aqui, ó, de número 2. Então, através aqui da nossa conta, eu consigo acessar os dados do meu cliente aqui, certo? É lógico que depois eu vou construir o código para fazer esse tipo de operação, certo? Então, a gente tem um relacionamento aqui chamado unidirecional, ou seja, da onde eu posso acessar os dados de um cliente através de uma conta, porque dentro da conta temos uma chave estrangeira aí. Bom, aqui no Hibernate aqui, né, no caso do JPA, ele vai fazer o seguinte aqui, ele vai criar apenas um campo com o nome da nossa classe. Como que você pode ver, ó, dentro da conta, eu defini aqui, ó, o nome dessa variável aqui como sendo cliente, certo? Então o que ele vai fazer? Então ele vai dar um cliente, ele vai dar um underline e vai escrever ID no final aqui, que é exatamente esse ID aqui, ó, da nossa chave estrangeira, que no caso aqui é o cliente ID. Então esse cliente ID aqui, ó, ele aponta para uma chave estrangeira, né? Essa chave estrangeira aqui, ela é uma chave primária da tabela cliente, certo? Bom, primeiro criamos a instância de um cliente com alguns dados fictícios. Também instanciamos uma conta com alguns dados fictícios e no objeto conta passamos quem será o nosso cliente pelo método conta.setCliente, igual eu fiz lá, né? Por último, persistimos aqui o cliente e a conta no nosso Entity Manager. Depois salvamos e fechamos tudo como de costume. Vamos ver aqui o resultado, né? O resultado é esse aqui, ó. Então temos aqui um cliente ID, né? Que ela é uma chave estrangeira, a chave primária é o ID. E essa chave estrangeira aqui, ela aponta para uma chave primária na nossa tabela aí, cliente, certo? Então, através de uma conta bancária aqui, eu poderia consultar os dados de um cliente, mas o contrário não pode ser feito por enquanto. Repare que o ID, repare que o mesmo ID de cadastro do cliente é o mesmo ID de cadastro da coluna cliente ID da tabela conta, essa tabela aqui. Ou seja, podemos acessar os dados de um cliente pela coluna cliente ID. Este é o processo chamado de relacionamento entre entidades. Em nosso projeto, só utilizaremos aqui o one-to-one, mas sentir necessidade de apresentar outros tipos de relacionamentos. Bom, quando a gente for montar o nosso projeto, lá no final, eu vou ter que fazer um outro tipo de relacionamento, não o one-to-one aqui, né? No nosso sistema Pix, eu quero também que seja possível, através de uma conta, consultar o cliente, através do cliente aí, consultar as contas associadas a ele, né? Então eu vou fugir um pouco aqui do nosso livro, nesse quesito aqui de relacionamento. Bom, no próximo vídeo aí, eu vou estar falando sobre o relacionamento many to one, ou seja, muitos para um, certo? Então, dentro de uma conta aqui, né, podemos ter várias movimentações financeiras, né? E cada movimentação financeira vai estar relacionada aí a uma conta. Bom, então eu te aguardo no próximo vídeo aí, certo? Espero que você tenha entendido. Valeu, até mais.